Roberta, e quando a gente vai chegar na adolescência, quais são os principais problemas que estão chegando no seu consultório da parte psicológica desses meninos adolescentes? Os transtornos de ansiedade, depressão, né, estão aparecendo já cada vez mais cedo, né? A gente passou por uma pandemia, Jefferson, e isso acometeu muitos adolescentes, crianças e adolescentes, todos nós, né, de uma forma geral. A gente está sentindo os reflexos também desse isolamento que faz parte. A própria adolescência já traz esse isolamento, essa irritabilidade, e aí, pós-pandemia, também só potencializa, né? E aí, a questão dos estudos também, né, é um ponto muito importante de não querer estudar, entendeu? De querer só estar jogando. Né? Então, são preciso lembrar comportamentos... também um detalhe sobre esse estudo que o Roberto falou, é que quando o menino entra na adolescência, é que a escola aperta. Sim, aí parece é mais isso mesmo. um motivo que deixa tudo mais difícil. É impressionante. É o 6º ano. O menino está lá o com 6º 7, ano com fatídico. 8 anos, está tranquilo. Aí chega com 10, 12, um monte de matéria, um monte de Aperta prova. e a escola faz pressão, sim. Né? Os pais fazem porque pressão é uma não, nota, pois é, né? mas pois é, imagina o nível, né, de Sim. pressão externo, interno que a criança, o adolescente está passando, e aí é difícil, não tem habilidade para suportar, a família não está preparada para gerenciar isso, vai bater no psicólogo, né? E os métodos de você sair, né, egresso do colégio e entrar no trabalho ou numa universidade, né, também exigem que o adolescente se cobre muito, né? O nível fica mais concorrido de você conseguir. As escolas hoje estão preparando cada vez mais cedo esses adolescentes, né, esses jovens, para o vestibular, para o Enem, para o concurso. Para o concurso, exatamente. Tem um monte de já fazendo essas provinhas dentro da escola, né? Não tem como mudar muito. Sim, né? Não tem como mudar muito. Eu queria ressaltar uma situação. Realidade, né? É uma realidade. A gente não pode fugir dela. Mas a adequar, minha pergunta, preparar. Mas é o seguinte, a minha pergunta sempre é o seguinte, a realidade mas assim, o que nós como pais queremos para os nossos filhos? Que ele passe no vestibular ou que ele tenha uma saúde mental? Porque assim, eu vejo uma cobrança intensa que hoje em dia se tem para passar no vestibular, que a gente sempre conversa, a gente sabe quem é as escolas que são conteudistas mais forte, é o aluno que vai entrar na medicina e você vai perguntar sobre diagnóstico, o que você acha? Ele não sabe achar. Ele foi reflexo pavloviano, ele só sabe decorar e repetir. Ele não sabe achar, ele não tem o pensamento dele concreto, porque ninguém nunca mandou ele pensar, todo mundo só mandou ele repetir o que ele tinha que fazer. Uma coisa interessante, as escolas elas passam a preparar, né, o aluno para passar no vestibular, como se o vestibular fosse encerrar de forma ciclo, definitivamente, né? Um ciclo. E, na verdade, não, ele está abrindo um ciclo, iniciando o ciclo. Então, o menino, as meninas, os meninos, eles estudam para passar no vestibular, mas e depois? Qual é o preparo que ele tem para o depois? Esse preparo, claro, tem que estar dentro de casa, mas a escola também poderia se preocupar com isso, né? Já que, hoje em dia, cada vez mais, o menino passa mais tempo na escola do que em casa, do que exposto ao convívio dos pais, né, da família. Né? Então, deveria ter essa preocupação. E eu quero só ressaltar uma situação, tá, gente? Como eu lido com os adolescentes, normalmente eu peço um acompanhamento psicológico para os meus pacientes. Tá? Aqueles meus pacientes que vêm para tratar das questões de saúde ligadas à adolescência e à puberdade, especialmente os meninos, né? Eu faço questão, explico isso para os pais e ressalto essa importância, que para a saúde dele, não só física, é preciso que a gente tenha uma saúde mental. Então, eu recomendo o acompanhamento com o psicólogo, ainda mais quando eu noto que esse menino não está bem. Não, quando os pais relatam já problemas dele, não, tem que ter acompanhamento psicológico. Newton, aproveitando o gancho também, cara, quando a gente vai falar isso sobre ansiedade e depressão, e a pressão que se tem, e o que a gente pode falar? Porque assim, eu e você que faz as nossas longas pedaladas na madrugada, o exercício físico é uma boa saída para isso, não é não? O exercício, né, acho que o adolescente, vamos dizer, o final da adolescência, ele busca muito parte estética, tá em forma, né? Mas no início ali, que é onde você tem que plantar o hábito, né, de praticar uma atividade física, né, tem diversos benefícios aí, né? Benefícios de saúde, benefícios de interação com os colegas, né? Fazer novas amizades, um novo ciclo. Amizades, saber ganhar, saber perder, participar de algum evento, né? Então, a prática aí
exercícios, sem dúvida, aprimora, acho que todo o lado psicológico ali, que às vezes está atormentado. Tem um monte de pesquisa que mostra isso, né? Os garotos que fazem esporte de maneira regular, tem menos tendências a depressão, a problema para dormir, enfim, você tem várias coisas de ajudar na saúde. Acabei não falando que distúrbio alimentar também, tá? Sim, está crescendo cada vez mais. Distúrbio alimentar, anorexia, bulimia, né? Compulsão alimentar. E aí, né, já jovem, muito nova, eu atendi uma paciente nesse quadro. E, então, a gente tem que estar muito atento justamente nessa pilha de muita pressão da própria escola, da família e dela mesma. E é uma menina super competente, super estudiosa, super disciplinada. Tudo sim, a menina super na linha, né? Super né? Não desviava nada. Ainda assim, com muitas dificuldades, muitos transtornos aí instalados. Enfim, é bem complicado, sabe? Olha, tem que manter equilíbrio, né? Só falando um pouquinho ainda sobre o esporte, porque assim... O Petros faz jiu-jitsu, a gente faz ciclismo, mas a gente sempre jogou bola. Jefferson, luta livre, por favor. Luta livre, desculpa, vai ter uma briga. Desculpa aí, olha, a galera da luta livre. Quero mandar um abraço para meus amigos do jiu-jitsu e da luta livre. Bacana, então vamos lá. Mas é importante a gente entender o seguinte, vamos dizer, quando você faz um esporte individual, quando a gente faz, eu fiz judô durante 6 anos na minha vida, cara, você vai ter que aprender primeiro a se defender e depois você vai entender que você ganha e perde, vai depender só de você. Cara, isso é quando fantástico. você vai fazer, vamos dizer, um esporte coletivo, onde você vai jogar futebol, onde você vai jogar basquete e vôlei, é a hora que você vai entender que você está dentro de uma equipe. Então, assim, você está bem ou mal, se você vai ou não vai, você tem que entender que existem outras pessoas. Com certeza. E que você faz parte do meio. E isso dá um equilíbrio muito maior do que a criança que não faz esporte. Jefferson, eu quero ressaltar também para o Newton isso. Toda vez que um adolescente chega comigo, eu pergunto, qual esporte você pratica? Sim. E aí, rapaz, é engraçado, como às vezes os pais, eles sentem vergonha dessa pergunta. Uhum. Eles olham para minha cara, olham para o menino, e o menino fica assim... Eu já sei, videogame. Eles encaram como esporte. Videogame. É verdade. Aí eu falo para os pais, toda vez que eu estou acompanhando adolescentes, com essa questão da puberdade, da pré-adolescência, eu falo, ele precisa praticar o esporte. Ele precisa praticar um esporte, até porque eu vejo os meninos chegam comigo ou com obesidade, ou realmente os magrelinhos, né? Uhum. Eu falo, gente, olha, a complexão física desse rapaz, ela vai sofrer aí um ajuste nessa fase, que vai permitir que ele mantenha essa complexão física mais facilmente na vida adulta. Então, se ele é obeso ao entrar na adolescência, ao passar pela puberdade, é mais fácil ele ser um adulto obeso. Se ele é magro ao entrar na adolescência, ao entrar na puberdade, é mais fácil ele ser um adulto magro. Então, se a gente consegue equilibrar isso na adolescência e na puberdade, é mais fácil ele ser um adulto com a complexão física equilibrada. Sem falar desses benefícios que a gente acabou de citar do esporte, da prática esportiva. E lembrando de uma coisa, tá, Jefferson, que eu gosto muito de ressaltar. Mesmo alguns esportes individuais, que a gente pode chamar de individuais, como o judô, como as lutas em geral, por exemplo, você tem uma equipe. Sim, você treina com os teus amigos, né? E às vezes você está representando a tua equipe, a tua academia. Então você pode estar no meio do tatame, só você e o seu adversário, mas você tem o peso, eu vou dizer assim, ou o suporte, não vamos pensar em peso, vamos pensar em suporte da tua equipe. Então também tem esse lance de você, mesmo num esporte, o esporte é fantástico. Então, mesmo num esporte dito individual, né, você tem sim a interação com os outros colegas, com os companheiros de treino, com a tua equipe. Né, isso passa para a criança, para o adolescente, né, essa nova mentalidade, essa maneira de enxergar, né, a prática esportiva. Meninos, vamos lá. Vamos só dar uma pausa agora, falar sobre os nossos patrocinadores. Opa. Vamos lá. Vamos faturar. Vamos faturar. Cara, é engraçado quando a gente médico, né, quando a gente muda de ar e fala assim, vamos faturar, então vamos faturar. A Vacinar está cuidando de Manaus e está cuidando da sua família também. Se a gente está falando aqui sobre adolescente, existem várias vacinas do adolescente. A gente lançou recentemente a Nona Valente, que é da HPV. Então, você precisa fazer a vacina no seu filho. Se você ama seu filho, a pretensão na Austrália, a gente fala que em 2032 não tenha mais câncer de colo de útero, simplesmente porque eles começaram a vacinar toda a população. Então, se você ama seu filho, vacine. Então, tanto na criança, no pré-adolescente, no adolescente que a gente está falando aqui, você pode fazer lá na Vacinar. Se você tem dúvidas, tem um QR Code aqui em cima na tela, você bate no QR Code,
manda mensagem para o pessoal da Vacinar, dá a idade do seu filho, passa até o cartão e eles vão entender e já vão te dizer quais são as vacinas que precisam colocar em dia, e aí você pode ir levar o seu filho, ou se de repente seu filho tiver algum problema ou simplesmente ele não quiser, a Vacinar vai na sua casa, vacina o seu filho e vai cuidar da sua família com muito carinho e com muito amor.